questionei sobre o fato, eu perguntei, o delegado está solto? Ela falou, está solto. Eu falei assim, mas ele não foi preso em flagrante? Tentativa de homicídio e ainda com intenção de matar, porque o tiro foi muito alto? Sim, foi preso. Eu falei, como que ele está solto? Ela disse o seguinte, ainda que um juiz que examinou, determinou a prisão, o outro juiz lá de dentro do 5º juizado também examinou as fitas e optou pela soltura. O que você acha dessa soltura desse delegado? Eu acho que alguém deveria dar um tiro na minha cabeça, eu acho que alguém tinha que me matar, eu acho que a sociedade não vale a pena viver nessa merda desse mundo. Eu tenho certeza que se eu meter o pé nesse vidro aqui e quebrar, eu vou receber ordem de prisão. Mas o cara dá um tiro em alguém nessa altura e a delegada diz que é intenção de matar, e o juiz diz pra ele, vai pra casa, vai brincar de papai e mamãe com os seus filhinhos. Eu tenho certeza que se eu quebrasse esse vidro aqui, eu ia ser preso. Mas o cara dá um tiro em alguém, quase que o rapaz morre, demorou meia hora para ser atendido e o delegado está solto. Por quê? Porque ele é delegado? Ser delegado é uma questão de um estudo e um diploma. Agora, ser homem é uma questão de dignidade e honra. E homem ele não é, ele é um moleque. Para puxar uma arma dentro de um corredor de um fórum e dar tiro a esmo, porque se não pega na costela do rapaz, tinha pegado na cabeça da senhora que estava sentada logo atrás dele. Ele serviu de escudo para a cabeça de uma senhora que estava sentada. Quer dizer, nada disso é levado em conta. Hoje o cara poderia estar sendo acusado de homicídio. Eu tenho certeza que esses juízes hipócritas do nosso sistema teriam soltado ele da mesma maneira. Não é à toa que eu cuspo no judiciário. É uma raça de safado, formado por caderninho, formado por processinho, formado por sistema judiciário. É tudo uma troca de favores. Como que um homem pego com tentativa de homicídio, com intenção de matar, preso em flagrante, está solto? Porque é delegado? Então vamos dar porrada nos camelô, vamos dar porrada nos traficantes, todo mundo é vagabundo. E delegado assassino não tem nesse país, não? É o que eu tenho a dizer. Então essas foram as informações que eu recebi. Um juiz mandou prender, mas o outro mandou soltar, apesar dele quase ter tirado uma vida de uma pessoa que não tinha nada a ver com a história dele, nem conhece o cara. É isso que eu tenho a dizer. Isso faz cada vez mais nós provar a nossa frase, Bíblia sim, Constituição não. Porque aí senão é uma lei de Deus, Constituição não existe. A versão do delegado, da advogada dele, é que ele teria tirado legítima defesa. O que você tem a dizer dessa afirmação dele? Legítima defesa? Ele saiu atacando todo mundo, não, ele agrediu todo mundo. Ora, por que então que a delegada aqui não pegou os agressores dele? Já que ela teve acesso às fitas e todos nós estivemos aqui prestando depoimento. Tá, porque ela não disse pra mim assim, você agrediu o delegado, você vai responder pro processo. Não, só caiu em cima dele, porque as câmeras mostrou que o culpado de tudo foi ele. Ele chegou perto de mim, me deu uma cabeçada, ele passou por mais duas pessoas lá, empurrou, e quando ele ia saindo ainda no corredor do 5º lá... O delegado foi hospitalizado, ele está sendo autuado nesse momento por flagrante delito, tentativa de homicídio, e os autos serão encaminhados ainda hoje para a justiça competente. Qual é a atenção dele? O que ele falou? O que importa é que nós já estivemos no local do crime, nós já vimos as imagens são claras. Em função disso, ele está sendo autuado nesse momento, flagrante delito por tentativa de homicídio, e os autos serão hoje ainda à justiça. O que aparece nessas imagens, então, que caracterizam essa tentativa de homicídio? O que parece nas imagens é exatamente isso. O delegado chegou a dizer que ele deu o tiro para baixo. Isso acontece? Não foi preso o flagrante. Mas ele deu o tiro pro chão? Não, ele deu um tiro na direção da vítima, sim. Enquanto ouvimos o delegado Henrique Pessoa sobre o que aconteceu ontem de tarde no 5º Juizado Especial Civil na Rua Siqueira Campos, em Copacabana, uma audiência exatamente de conciliação e julgamento de uma longa história envolvendo o delegado e a igreja Geração Jesus Cristo. Nós ouvimos atentamente tudo aquilo que o delegado colocou. Eu disse que eu viria também o outro lado. O outro lado é a igreja. E a igreja é representada pelo seu pastor Tupirani, da hora Lores. Pastor Tupirani, muito bom dia. Bom dia.
Pastor, eu ouvi as declarações do Henrique e ficou claro que porque é verdade que vocês depredaram aquele templo espírita na Rua do Catete, é verdade isso, porque a coisa começou quando houve esse desrespeito, essa intolerância religiosa, que resultou na depredação de um templo espírita que fica na Rua Bento Lisboa, no Catete. E seriam vocês da Igreja Geração Jesus Cristo, seriam vocês os responsáveis. É verdade essa acusação? Não, não é verdade essa acusação. Porque veja bem, Canásio, se os PMs estão por aí matando deliberadamente, o governador não é culpado. E não é todo PM que tem a mesma atitude. Então, se 4 membros da minha igreja, que frequentam a minha igreja, maiores de idade, responsáveis por si mesmos, trabalhadores que se sustentam, fazem uma besteira no meio da rua, eu não sou responsável. Perfeito. Isso não reflete o retrato da igreja. Perfeito. Ele fez essa pergunta porque a sua camisa diz uma coisa que me deixou um pouco preocupado. Bíblia sim, Constituição não. O que significa isso? Bíblia sim e uma negativa da Constituição, uma negativa de um Estado de Direito, é isso? Não chega a ser exatamente isso, Canásio, porque se alguém conhece uma frase, se alguém lê uma frase, jamais saberá o que passou pela cabeça do autor. Claro. Mas se alguém me perguntar, eu explicaria com simples palavras. Nós temos essas camisas porque nós cremos que nesse século XXI, mais precisamente, conforme creem os judeus, Jesus Cristo voltará no Monte das Oliveiras. É uma questão de estudo bíblico e interpretação do livro de Zacarias, capítulo 4. Então, o que cremos? Que Jesus Cristo virá a este mundo e vai implantar um reinado por 1000 anos, o que nós chamamos de milênio. Certo. E cremos que isso se dá a partir desse século XXI. Daí surgiu esta ideologia, Bíblia sim, Constituição não, e embaixo da camisa está escrito: Jesus Cristo volta no século XXI. Então há uma mensagem completa, mas ela foi mal interpretada por alguns que se resumiram em Bíblia sim, Constituição não. Agora, Canásio, ainda que eu negasse a Constituição, se ninguém pode me acusar de um ato defraudador contra o meu semelhante, eu acho que deveriam até me deixar viver quieto. Bom, então esses pontos que eu achava fundamentais estão esclarecidos. Mas existe uma acusação de que você, pastor, e alguns seguidores da sua igreja, aí já não são seguidores da sua igreja. Você entende, e eu entendi também, que 4, não sei se pastores ou fiéis da Igreja Geração Jesus Cristo, tomaram a iniciativa de depredar um templo espírita. Muito bem, isso não foi iniciativa da igreja, foi iniciativa de 4 fiéis. Muito bem. Exato, que discutiram lá com os espíritas. Muito bem. Não temos nada a ver com isso. Mas o delegado diz que a partir desse ocorrido, você, pastor Tupirani, começou um bullying virtual, começou a persegui-lo, ofender a ele, a sua esposa, a sua família. Houve perseguições que outros seguidores também aumentaram esse número de ataques. E aí eu pergunto, aí já não é mais a igreja, é o pastor que de repente criou uma situação de antagonismo com o delegado. Por que essa situação? Canásio, o que acontece é o seguinte: o intolerante sou eu, o assassino sou eu, mas eu tô aqui na porta do minuto visitando uma pessoa baleada e ela não foi por mim, não. Quem usa arma, quem dá tiro aí, tudo sou eu. Mas 15 anos de ministério, até hoje ninguém... Não, mas veja bem, ninguém está lhe acusando, presta atenção, são fatos, quer dizer, quem acessou a rede sabe, veja bem, ninguém está lhe acusando de nada a não ser aquilo que... Isso agora o senhor tem que admitir, o senhor se defendeu em determinados aspectos. Agora, nas redes sociais, é o pastor Tupirani que começou uma guerra santa em cima do delegado, porque eu vi, inclusive, algumas declarações, alguns trechos do Face, no YouTube, onde vocês realmente partiram para dentro em cima, ofendendo, acusando, desmoralizando o delegado. Eu queria saber por que essa coisa foi pro pessoal. Isso realmente é pessoal. Eu ouvi ainda pouco a entrevista do Henrique Pessoa aí. Isso eu declaro para ele, é pessoal e bem pessoal mesmo, cara a cara, de homem para homem. Isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com sistema jurídico. Isso é de homem para homem, porque em 2009 eu fui preso e quando cheguei lá na 6ª DP que ele presidia, ele bateu na mesa, virou para mim, eu nem conhecia, nem sabia quem era Henrique Pessoa, e ele disse para mim: eu sou delegado, eu sou espírita e eu armei para você.
quê? E eu fiquei 18 dias preso na Polinter por uma armação do seu Henrique Pessoa, porque ele não ficou conformado com a sentença que o sistema judiciário decretou sobre os 4 jovens que teriam invadido o terreiro Cruz de Oxalá. Eles pagaram cesta básica. Conclusão, a tal da Comissão Intolerância Religiosa, mais o delegado, não aceitaram isso de jeito nenhum e partiram com tudo para cima de mim, achando que eu tinha que ser responsabilizado pelos aqueles 4 jovens, porque disse um deputado aí espírita numa das suas rádios, ele falou o seguinte: ele é o pai espiritual deles, então ele é culpado também, ele tem que ser responsabilizado. Ora, Canazzo, por gentileza, nenhum papa é responsabilizado por um católico que assalta ou mata alguém. Nós vemos isso todo dia. Um representante religioso não é responsável pelos seus súditos, pelos seus fiéis, salvo se ele incitar essas pessoas a realizarem alguma coisa. Agora eu lhe pergunto, tá, já entendi. Agora eu pergunto a você, como cristão que espera a vinda, a volta de Jesus Cristo. Sim. Você vai, ele já pregou e vai voltar pregando a mesma coisa, amor. Você não acha que existe uma contradição quando você chega e diz assim, é pessoal? Eu vejo um sentimento de vingança, de revanchismo, de ódio. Não são sentimentos que de repente contradizem aquilo que você, como pastor cristão, desenvolve e evangeliza no seu templo? Sim, Canazzo, mas esse homem, Henrique Pessoa, ele já não faz mais parte do alvo da igreja, ele já se tornou um inimigo da igreja, confesso. Sim. Declarando, eu sou espírita e armei pra você. E não fui eu que comecei essa briga, foi ele que começou. Os meus vídeos não o acusam de nada, os meus vídeos apenas me defendem. Em 2009, quando eu fui preso, ele e uma outra, não vou citar nome, porque eu não sei qual o procedimento da rádio, e uma outra delegada lá da 6ª DP, invadiram as redes sociais de entrevista. Ninguém, eu que fui o cara acusado, preso, ninguém me procurou para eu ter direito a uma palavra. O único caminho que eu achei foi ir para a internet. E aquela outra delegada e ele me chamavam de marginais da internet. Eu tenho lá os vídeos deles. Quer dizer, eu sou marginal. Eu fico 18 dias preso, meus filhos, adolescentes, ficam chorando, sofrendo bullying dentro da escola. Depois eu vou sair para dar beijos e abraços nesse cara. Sinto muito, Canazzo, mas o meu tempo de dar a outra face é para quem merece que eu dê a outra face. Esse cidadão, a briga com ele é pessoal, ele puxou arma lá dentro do fórum, ameaçou todo mundo. E quem é um intolerante nessa história? Vem cá, mas ele foi brutalmente. Veja bem, ele foi. Ele saiu transtornado de uma sala só porque perdeu uma audiência e saiu dando cabeçada no meu nariz. Eu fiquei ensanguentado, puxou um revólver, deu tiro. Ele foi preso em delito flagrante com as câmeras do 5º juizado e ele está solto. E eu disse isso para todas as câmeras, quer dizer que a justiça é só para ladrão de galinha, ele porque tem dinheiro para pagar um advogado, por que ele está solto? Ele vai continuar a briga dele? Nós não começamos essa briga, mas é certo que nós não fugiremos dela, ele sabe muito bem disso, por isso eu sou cristão, eu não fujo de briga com ninguém, não fujo, se eu tiver que morrer eu morro, a minha causa é a verdade, e tem mais, a minha verdade não é a verdade que os outros pensam, é aquela que o meu Deus que eu sirvo me tem ensinado. Isso pode parecer intolerância, mas para mim é apenas verdade. Não, pois é, mas eu acho que o teu Deus é o meu, né? E o meu que eu conheço, ele prega amor, tolerância, prega a outra face, prega o bom combate, o bom combate. Exato, bom combate. E qual é a diferença do meu Deus? Qual é a diferença? Não estou entendendo. Que Deus é esse? Então, o teu Deus é diferente do meu? Não sei, Canazzo, o Deus não é uma questão substancial, Deus é uma questão de conceito. Não se serve a Deus porque há um Deus no céu, isso não significa nada. Isso não Deus significa. deixou regras, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os segue, este é o que me ama. Então nós não sabemos o que cada pessoa segue. Eu sei que eu sigo a Bíblia, né? E se você procurar nos 15 anos, na minha comunidade, no meu ministério, você não vai me ver agredindo ninguém, batendo em ninguém, espancando ninguém. Eu digo, sejam bem-vindos os homossexuais, sejam bem-vindos as prostitutas, sejam bem-vindos os espíritas, a minha vizinhança é toda de padre e pai de santo, eu não brigo com nenhum deles.
Entendeu? Esse delegado é que veio com o papo de sou delegado, sou espírita e eu armei pra você. Então agora eu sou obrigado a esquecer todas as lágrimas da minha filha, dos meus filhos, jogar o cálice das lágrimas do meu filho no lixo e vou dar beijinho e abraço na filha dele. E a justiça, onde fica? Se os meus filhos padeceram, a filha dele está padecendo agora. Ora, os meus filhos têm 12 anos, a filha dele é uma burra velha que já pode se cuidar. E os meus filhos no colégio, como é que fica? Ninguém está olhando o meu lado social, a minha esposa na sociedade, como é que fica? Então, quer dizer, eu sou assassino? Mas não sou eu que estou dando tiro em ninguém, eu sou o pilantra, eu sou o sem vergonha? Ora, então cadê os meus delitos? Mostrem. Ele tem 10 processos contra mim, eu tenho 50 contra eles. Ora, onde é que nós estamos? Mas vem Ele cá. vai continuar com essa briga? Não, Se ele veja quiser bem. continuar com a briga, eu tô pronto. Não, veja, o pastor Tupirani, tá bom, a briga judicial é um bom combate. Agora, pra que a briga na internet? Pra quê? Ora, deixa a briga mas nos ele- tribunais. Eu acho que você tá muito Sim, certo quando mas você não é diz isso. que justiça precisa ser feita. Agora, vamos deixar que a coisa corra no canal oficial. Vamos fazer o seguinte, o bom combate Sim, é o caralho. judiciário. Pra que ficar essa... Caralho. Hein? Tudo bem. Eu tô te o dizendo bom combate é o judiciário. Canadá, Então. por favor. Só que ele tem direito a todas as mídias do país. Mas eu você- liguei para vários jornalistas, ninguém quis me dar um espaço. Mas peraí, eu tô te dando espaço, eu tenho irmão. a internet. Presta Pois é, atenção. mas você tá... Eu tô te dando Canadá, espaço, eu fui tô te dando preso. espaço. Mas eu nem Canadá, soube que fui você. preso Mas em eu não soube. 2009. Mas peraí, o pastor Tupirani, eu nem sabia da sua prisão. Eu nem Mas sabia. eu sei. Mas eles sim. falaram em todas as mídias. Mas veja bem, Só veja eu bem. não tive direito. Veja bem, mas hoje eu estou te dando esse direito. Você não pode negar Eu isso. não tô negando isso. Eu tô achando que você é um homem excepcional por me dar esse direito. Eu Porque sou- as pessoas têm medo de me ouvir. Por Essa é a causa de verdade. quê? Por causa de quê que eu vou ter medo de você? Tem medo de Não, ninguém, você é um nem de homem Deus. excepcional. Eu Pois é o que eu tô te falando, você é um homem excepcional, porque os demais jornalistas ficaram com medo de me ouvir. Quando eu liguei para alguns jornalistas, sabe o que eles disseram? Olha, aqui na rede é proibido tocar no teu nome. Eu falei, mas o Henrique Pessoa, a Ellen Sandenberg, o Daniel Maia, eles podem falar. Eu que sou o cara acusado, eu não tenho direito de falar nada. Pois é, então eu te glorifico aí por você me dar essa liberdade. Mas desde 2009, esta é a primeira liberdade que eu estou tendo. Então, quer dizer, eu tenho que estar aqui em plena paz e tranquilidade. Bom, então presta atenção. Em função disso, não esquece as redes sociais, você tem um canal. Você sabe que no momento oportuno, quando se fizer necessária a participação, você terá espaço aqui. Esquece isso, esquece a rede social, esquece o pessoal e deixa o judicial nortear isso. Entendeu, irmão? Em nome desse Deus, em nome desse Deus. Aliás, se você tanto fala em Jesus Cristo, você sabe que existe, né, o decálogo mosaico, os 10 mandamentos. Então você sabe que lá o fundamental é amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo, irmão. Irmão, tá lá no Velho Testamento, né? Já que você diz Bíblia assim, vamos usar a Bíblia. Eu não estou usando nem a Constituição, vamos usar a Bíblia. E seja a Bíblia o nosso instrumento, entendeu, meu irmão? Graças a Deus. Então Esse pronto. é o meu projeto. Reveja isso. Eu não tô aqui para querer jogar água na fervura. Eu quero só o seguinte, eu quero reconduzir isso para uma coisa legal. Deixa o judiciário, você tem o caminho judicial e você, o dia que você quiser, eu preciso falar, eu vou ouvir ambas as partes, você terá espaço nesse programa. Fica combinado assim? Tá combinado assim. Então eu quero agradecer. Então fica combinado. Esquece, para de rede social, esquece isso. Esquece rede social. Usa a rede social para trazer gente para tua igreja, para crescer, entendeu? É isso que eu espero de um pastor que fundou a igreja Geração Jesus Cristo, assim que eu espero qualquer fundador de igreja, porque uma coisa é uma igreja séria, cristã, outra coisa é picaretagem. Você não é picareta, você é uma pessoa que leva a religião a sério. Acho que de uma forma fundamentalista, que me assusta, mas é a sua visão, eu não vou discuti-la, mas vamos, em nome dele, dar sabe, paz, trégua, tá bom? Tá certo. Canado, por gentileza, se você me permitir só dizer uma coisa. Lá dentro do 5º juizado, tinham apenas 10 pessoas e tudo isso está registrado nas câmeras. E as câmeras, ninguém agride eles. Tanto que a delegada se dirigiu exclusivamente a ele, deu ordem de prisão, pegou o depoimento dos 10 membros que estavam lá da igreja e não deu uma palavra de repreensão a absolutamente ninguém. Ninguém encostou a mão nesse delegado. Lá na rua, conforme depoimentos de jornais, lá na rua ele foi linchado, porque lá na rua alguém falou, ele deu um tiro num rapaz lá em cima, e ele estava fugindo.
Ele foi linchado, mas não foi linchado por nós. Ele foi linchado por pessoas comuns lá da rua. Nós não temos nada a ver com a história dele. Bom, isso aí as câmeras vão, né, mostrar o que já foi mostrado e aí o que não foi mostrado. De qualquer maneira, continuo dizendo, seja qual for a versão oficial, legal, isso tem que ir pelo caminho judicial, tem que ir pelo caminho da justiça, e eu espero que você realmente tenha entendido a proposta dessa sua participação aqui no programa. Fique com Deus, meu irmão. Perfeito. Tá bom, Canais? Fique com Deus também. Falei agora depois de ter ouvido o delegado Henrique Pessoa, falei com o pastor fundador da Igreja Geração Jesus Cristo, Tupirani da Hora Loures. No céu, troveja é a voz de Deus, a ordem para guerrear, avante guerreiros de Deus. No céu, troveja é a voz de Deus, a ordem para guerrear, avante guerreiros de Deus. Estou na guerra junto com meu Deus, as suas armas já me revestiram. O tempo é de guerra e não é de paz, o inimigo vai ter que cair. Marcha forte, povo do Senhor, conquista a terra que Ele prometeu. E a este mundo eu venho declarar que soberano é o eterno Deus. Não importa o inimigo que for, seja o delegado, seja o promotor, e não importa se ele é juiz, maçom, macumbeiro ou falso pastor. Catolicismo maldito se fez por tantas verdades as quais desprezou. Onde estão os valdenses? Respondo a vocês. Juntaram-se aos mártires no altar de Deus, que constantemente estão a clamar, dizendo ao grande Deus: quando tu irás julgar o sangue dos teus servos que a terra bebeu. Conta com nosso sangue, poderoso Deus. Seja o delegado, seja o promotor, e não importa se ele é juiz, maçom, macumbeiro ou falso pastor. Catolicismo maldito se fez por tantas verdades as quais desprezou. Onde estão os valdenses? Respondo a vocês. Juntaram-se aos mártires no altar de Deus, que constantemente estão a clamar, dizendo ao grande Deus: quando tu irás julgar o sangue dos teus servos que a terra bebeu. Conta com nosso sangue, poderoso Deus. Conta com nosso sangue, poderoso Deus.